Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, sou o evangelista Rafael e a gente vai continuar nossa saga aqui por dentro do livro de Salmos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo de número 4. Vamos abordar o Salmo como um todo, falar dele todo primeiro e depois a gente vai entrando verso por verso, tentando aprender um pouco com a palavra de Deus, um pouco com o que Davi escreveu. Nós não conseguimos saber o contexto exato em que Davi escreveu o Salmo 4. É difícil saber em qual circunstância específica Davi estava quando estava escrevendo o Salmo 4. Mas, pelo modelo, pela forma que está escrito, acredita-se que foi enquanto Davi estava sendo perseguido em uma das suas perseguições, e a maioria acredita que ele estava sendo perseguido por Saul. Tá? E é fato que Davi enfrenta várias dificuldades em sua vida. Ele entra em várias batalhas, vários confrontos, e é possível que o Salmo 4 tenha sido escrito em meio a uma dessas situações, quando Davi estava se sentindo angustiado e buscando a ajuda de Deus. Mas, independente do contexto específico em que o Salmo foi escrito, seu conteúdo vai oferecer para nós uma mensagem de confiança em Deus em meio às dificuldades e em meio às adversidades da vida. O Salmo nos encoraja quem lê, os seus leitores, a buscar a face de Deus em oração, a clamar ao Senhor e a confiar que Deus nos protege e que Deus cuida de nós, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus está cuidando de nós. Davi expressa aqui a sua confiança. Ele mostra que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às aflições, ele mantém a sua confiança em Deus. Ele começa o salmo com uma oração, pedindo que Deus responda quando ele é invocado e que Deus alivie a angústia que ele está sentindo. E ele pede misericórdia ao Senhor. Em seguida, parece que Davi se dirige aos seus inimigos. Parece que é uma conversa direta. Ele dirige aos seus inimigos perguntando por que eles estão buscando a sua desonra. Por que isso? E como eles podem encontrar felicidade em esforços maliciosos. Ele vai chamá-los de homens poderosos e confronta a falsidade deles. Davi também vai exortar-nos a confiar em Deus e a buscar a face de Deus, reconhecendo que é Deus quem nos traz a verdadeira alegria e a verdadeira paz. Ele lança um desafio, vamos dizer assim, para que nós possamos temer a Deus e não mais viver em pecado. Abandonar o pecado e temor de Deus. E nos convida como que eu posso dizer? A meditar, a pensar nos nossos corações, a tentar nos acalmarmos com esse tipo de pensamento. Davi vai terminar esse salmo expressando a sua confiança em Deus, agradecendo a Deus por lhe trazer paz e alegria, mesmo em momentos difíceis, mesmo em grandes adversidades. E ele vai declarar que em paz ele se deita e logo adormece, porque em Deus ele vive em confiança. Ele tem confiança de que ele pode descansar em Deus. Ele pode realmente deitar e descansar, porque Deus o guarda, porque Deus o protege. E algumas aplicações muito simples que nós podemos tirar de dentro do Salmo 4 é buscar a face de Deus em oração. Vai nos ensinar que nós devemos constantemente buscar a Deus em oração. Momentos difíceis, momentos alegres da nossa vida, independente do momento, nós devemos ir a Deus em oração, buscá-lo em oração, clamar a Deus em oração. O segundo é que nós podemos ter confiança, nós devemos confiar em Deus nos momentos de adversidade. É normal, no momento de adversidade, no momento de
turbilhão emocional, a hora que nós estamos dentro do olho do furacão, literalmente, essa confiança se esvair um pouco. Mas lendo o Salmo 4, vendo pelo que Davi estava passando e observando a sua confiança em Deus, que isso possa trazer em nós, e nós possamos aplicar em nossas vidas, essa confiança em Deus em meio às dificuldades, em meio às perseguições da vida. Também nos ensina a buscar a verdadeira felicidade em Deus, não nas circunstâncias. Porque circunstâncias da vida mudam. Tem dia que a gente está lá em cima, tem dia que a gente está mais por baixo, tem dia que está dando tudo errado, tem dia que está dando tudo certo. Se nós basearmos a nossa felicidade em fatores externos da vida, vai ser muito difícil ser feliz. Podemos ter momentos de alegria, mas felicidade não. A verdadeira felicidade está em Deus. Nós devemos buscá-lo. Porque se a nossa felicidade está em Deus, que é imutável, que não muda, a nossa felicidade é plena. Porque por mais que tudo esteja dando errado, a nossa confiança em Deus permanece. A nossa alegria permanece, porque a nossa alegria vem de um Deus que é imutável. E também nos ensina, por último, a viver de acordo com a vontade de Deus. Se nós podemos confiar, se a nossa alegria vem de Deus, é mais fácil se esforçar para viver a vontade de Deus. Eu sei que é difícil e praticamente impossível cumprir todos os desígnios de Deus, mas isso não nos impede de tentar. Na verdade, isso nos deveria encorajar a tentar viver de acordo com a vontade de Deus, de forma piedosa, de forma mais agradável, mais semelhantes com Cristo Jesus. O Salmo 4, ele vai nos ajudar e nos guiar a ter esse tipo de vontade, a começar a aplicar essas coisas na nossa vida. Buscar felicidade, ter confiança, viver de acordo com a vontade de Deus e viver em oração. Se nós não aplicarmos a oração, dificilmente nós vamos conseguir dar os outros passos. Dificilmente nós vamos confiar em Deus, ter felicidade em Deus e viver de acordo com a sua vontade se primeiro nós não o buscarmos em oração. Que nós possamos aplicar essas lições que o Salmo 4 nos traz e encontrar paz, alegria, propósito, genuínos e verdadeiros em Deus. Vamos orar? Pai Santo, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda primeiro a orar, a te buscar em oração. Cria em nós um desejo de orar, Pai. Dia e noite. Cria em nós um desejo de orar sem cessar, Pai. A buscar a tua face em oração. Senhor, e que nessas orações, Senhor, o Senhor vai nos trazendo mais confiança em Ti. Que nessa oração, nesses momentos de intimidade, a nossa confiança em Ti cresça. Que enquanto nós Te buscamos em oração, Senhor, nós possamos ver que a nossa alegria genuína vem em Ti, Pai, está em Ti. E que, Pai, toda vez que nós orarmos, Senhor, nos molda de acordo com a imagem do Seu Filho Jesus Cristo, cada dia mais, Senhor. Cada dia um pouco mais parecidos com Cristo Jesus, Pai, para que nós possamos viver de acordo com a Sua vontade. Quando o turbilhão da vida vier, quando o mar estiver revolto, quando estivermos em deserto, Senhor, que a nossa confiança em Ti esteja inabalável, Pai. Nos momentos de alegria da vida, que a nossa confiança em Ti esteja inabalável, Pai. Não importa a circunstância, nos ajuda a permanecer confiando em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu peço para você, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau.